Graça e paz, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui hoje para mais um dia onde nós estamos envolvidos aí na jornada da profundidade. Pessoas estão inscritas na jornada, estão fazendo o processo devocional, enviando seus devocionais, tendo o tempo a sós, gerando esse novo hábito, né, durante 21 dias, porque a jornada é um treinamento que visa desenvolver novos hábitos, mas esse mês nós optamos em fazer as lives aqui no Instagram. Então as lives elas não estão limitadas somente às pessoas que estão inscritas na jornada, mas está aberta para que todos possam participar e tem sido maravilhoso, né? Então eu quero dar bem-vindo a você, dizer que é muito bom ter você aqui, tá? Todas as pessoas que têm entrado, têm participado, têm colocado suas opiniões, têm feito comentários, isso é maravilhoso. Eu acredito muito nessa troca, nessa dinâmica, e eu acredito que grandes coisas Deus faz através disso, tá? Então você que já está conosco, clica aí no aviãozinho, manda para todos os seus contatos, vamos chamar todo mundo para participar dessa live. A live de hoje eu tenho certeza que será incrível, como todas as lives têm sido. A irmã Geni colocou que está sendo muito edificante. Isso, tem nos edificado, tem nos esticado, nos alongado, tem nos desenvolvido, e isso é maravilhoso. Então vá lá, clica aí, chama todo mundo, vamos aguardar um pouquinho as pessoas irem entrando. Quero dar boas-vindas àqueles que já estão aqui entre nós. Tainá, Jerry Barbosa, Messias Gonçalves, Larissa, Geni, Fernanda Rosa, Miriam, minha mãe, Adalberto, Igor, Miranda, Duda, todos são bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui. Vamos orar? Nesse momento eu quero convidar você que fechasse os teus olhos onde você está aí e vamos orar ao Senhor. Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, envolvidos com aquilo que é Teu. Senhor, muito obrigado por proporcionar a nós momentos assim, muito obrigado por, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, gerar no coração dos Teus filhos a vontade de estar aqui, ser mais profundos. Nós sabemos que nesse tempo o Senhor tem nos chamado para mais perto. Nós queremos ser aqueles que, Senhor, vamos ouvir a Tua voz e obedecer. Nós queremos estar mais perto porque queremos nossas raízes mais profundas nesses dias. Pai, em nome de Jesus eu oro para que todas as estratégias malignas, Senhor, caiam por terra e que os Teus propósitos fiquem claros, fiquem, Senhor, claro aos nossos olhos e que possamos caminhar, Senhor, discernindo o propósito. Pai, em nome de Jesus, toma cada um que está aqui nessa live, cada um que está participando conosco. Senhor, eu oro para que, Senhor, a cada dia haja um alinhamento de coração, que a igreja seja tocada, Senhor, por unidade, por compreensão, por unanimidade, que a igreja seja tocada por uma só voz, a Tua voz, a voz do Espírito Santo, que a igreja venha a ser, Senhor, em nome de Jesus, nivelada pelo Teu Evangelho e que os justos venham prosseguir, Senhor, Senhor, e se desenvolver nesse tempo que é um tempo difícil, onde as notícias têm chegado, mas nós cremos, nós temos fé, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam para a glória de Deus, e nós estamos aqui porque cremos no Senhor e queremos, unidos a você, caminhar e seguir, cumprindo o nosso propósito, glorificando o Teu nome. Pai, eu oro, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, ontem nós falávamos sobre
a paternidade de Deus, como nós vemos o Senhor, né? Nós falamos sobre ver Deus como Pai e a forma que Jesus sempre apresenta Deus. Falamos de Romanos 8,15, que somos filhos, somos herdeiros. Falamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Falamos sobre uma ideia errada acerca de nós mesmos. É fruto de uma ideia errada acerca do que Deus é. E uma ideia do próximo, de quem é meu irmão, uma ideia errada também é fruto de uma ideia errada de quem é Deus. E uma ideia errada do mundo também é fruto de uma ideia errada de quem é Deus. Então, nós precisamos compreender a cada dia que Deus é Pai e usufruirmos dessa paternidade de Deus, né? Precisamos de uma revelação. Até coloquei lá no YouTube a live de ontem e o tema da live eu coloquei a revelação da paternidade, recebendo a revelação da paternidade de Deus, porque a paternidade de Deus ela é essencial e esses são dias de vivermos a paternidade de Deus, tá? Esses são dias de mergulharmos nesse lugar, onde nesse lugar nós somos transformados, nesse lugar nós somos curados. E nesses dias Deus está pontuando coisas essenciais. Deus está trazendo palavras essenciais que são fundamentais para que possamos nos desenvolver. Então nós precisamos nos voltar para esse lugar onde é dar atenção ao que Deus está falando. Amém? E Deus está nos tocando e Ele quer nos tocar de uma forma especial, não de uma forma superficial. Realmente nós queremos ser profundos, mas mais do que nós, Deus ele quer nos fazer profundos. Amém? E nesse lugar de relacionamento, nesse lugar de entrega, nesse lugar de oração, de adoração, nesse lugar secreto, essencial, nesse lugar onde eu e o Senhor está, né? O Senhor ele quer tocar em nossas particularidades. Amém? Então, não é sobre abrir a varanda da casa para o Senhor, é sobre abrir o quarto, é sobre expor a intimidade para que Ele venha realmente nos tocar com aquilo que necessitamos. Então, eu quero que você entenda que nesse lugar de relacionamento há sentimentos envolvidos. Amém? Deus não fez bonecos. Deus nos fez com vontades. Deus nos fez com desejos. Deus nos fez com pensamentos próprios. Deus não fez bonecos e nem robôs, né? E Deus, o desejo dele é se relacionar conosco dentro desse campo das vontades, dos desejos, e Ele quer tocar nesse lugar onde muitas vezes são lugares que nós trancamos. Então muitas vezes fechamos a porta da vontade, a porta do desejo, né? Nós nos tornamos pessoas fechadas em nós mesmos, nós nos guardamos, mas muitas vezes sem sermos saudáveis. Nós nos fechamos não para resguardar algo bom, mas nós nos fechamos e nos fechamos com as nossas mazelas, com os entulhos das obras no canto da casa. Então a verdade é que nós precisamos nos abrir esses cômodos, né? Os lugares das vontades, dos desejos, dos sentimentos, os lugares das paixões. Nós precisamos abrir essas portas e permitir que a paternidade de Deus invada esses lugares.
Então, há uma urgência de entrarmos em lugares onde os entulhos da nossa vida serão retirados. E a consequência disso é a saúde do corpo. A consequência disso é ter uma vida saudável. Amém? E para estabelecer relacionamentos saudáveis, precisamos de cura. Então não tem como estabelecer relacionamentos saudáveis sem cura. É necessário romper com as barreiras, é necessário tirar todo impedimento que não nos permite se relacionar de forma saudável. Isso com Deus e com as pessoas. Então, na verdade, o solitário, a pessoa que ela vive sozinha, essa pessoa provavelmente ela se fechou para ela mesma, e dentro desses cômodos chamados vontades, desejos, pensamentos, paixões, existem muitas coisas ali que precisam ser tocadas, precisam ser retiradas. Então a pessoa ela se fecha em ela mesma, nela mesma, né? A pessoa acaba se isolando, entrando num lugar de solidão, não se permite experimentar novos relacionamentos, não se permite se relacionar com Deus. Quando se relaciona superficialmente. Por quê? Porque abrir as portas das vontades, dos desejos, dos pensamentos, das paixões acaba sendo desafiador. Por quê? Porque provavelmente quando começar a mexer nisso tudo, isso vai gerar dor, isso vai gerar renúncia, isso vai gerar muitas vezes a necessidade de pedir perdão, a necessidade de liberar perdão, e as pessoas preferem não mexer. As pessoas preferem viver uma vida isolada em si mesma, muitas vezes amante de si mesma, é um relacionamento dela com ela mesma, sem confiar em ninguém, sem confiar em Deus, vivendo uma vida superficial, uma vida sem profundidade. E a proposta desses dias é alcançar profundidade, é uma jornada para a gente alcançarmos profundidade. Então, querido, eu já quero dizer para você que está aí que existem lugares que precisam ser mexidos. E se você é uma pessoa que você percebe que o teu interior existem cômodos que estão trancados e que muitas vezes há a acumulação de ressentimentos, de feridas, de pecados, de tantos entulhos. Se você percebe que você trancou a porta e você tem medo de mexer aí, pela consequência, querido, é tempo de abrir as portas e permitir que Deus toque verdadeiramente o nosso interior. Então, para vivermos um lugar profundo com Deus, para que os nossos lugares de oração sejam eficazes, para que os nossos encontros sejam eficazes, para que as coisas possam prosseguir, é necessário analisarmos nós mesmos. Precisamos olhar para as varandas, para as salas, para os quartos, enfim, essa casa que é eu e você, ela precisa estar limpa
e habitada. Ela precisa estar limpa e habitada. Você sabia que você é a casa favorita de Deus? Mas essa casa, ela precisa estar limpa e habitada. E muitas vezes nós vamos vivendo uma vida, nos adaptando aos cenários que estão diante de nós. Isso vai contribuir diretamente para o acúmulo de bagagens, acúmulo de ressentimentos, acúmulo de mágoas, acúmulo de feridas, acúmulo de pecados. E quando vemos, estamos com bagagens imensas, jugos e fardos. Mas Jesus disse para que nós lançássemos sobre ele todo fardo e todo jugo, porque o dele é leve e suave. A proposta de Jesus para nós é que, ainda que possamos caminhar em um lugar de renúncia, em um lugar de entrega, em um lugar de, muitas vezes, sentir a dor por amor ao Evangelho, querido, ainda que o Evangelho produza dor em nós, as nossas bagagens e o nosso jugo será sempre leve e suave com Jesus. Haverá sempre prazer, ainda que no momento da dificuldade. Tá? Então, não tem a ver, a dor que o Evangelho produz é diferente da dor que as feridas e o acúmulo de ressentimentos produz. O acúmulo de pecado produz, é diferente. Viver uma vida no Evangelho, a dor é prazerosa. Sabe, você vai sentir dor, mas essas dores, elas são prazerosas. Mas quando estamos com um acúmulo de coisas, ressentimentos, feridas, mágoas, pecado, a dor, ela não é prazerosa. Pelo contrário, a dor produz escravidão em você. E nesse lugar você sofre. Não há prazer nesse lugar. Amém? O Léo, ele tá colocando aqui, ó. Muitas das vezes preferimos viver na sujeira por aceitar o pecado em nossas vidas do que permitir Deus fazer a limpeza em nossas vidas. É verdade. Nós vamos nos adaptando a lugares onde as propostas, né, aos lugares sujos, pelo medo de romper com esse lugar, porque vai requerer de nós o quê? Disposição, renúncia, humildade. Amém? Muitas vezes nós vamos ter que nos desprender da nossa imagem, nós vamos ter que nos desprender de uma posição que temos e nos humilharmos diante do Senhor. Mas a ideia é: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Amém? O Senhor disse: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, a humildade é uma característica de Jesus. E quando nós nos desprendemos de toda soberba, todo orgulho, abrimos as portas dos cômodos das nossas casas para que o Senhor venha entrar, para que o Senhor venha limpar, para que Ele venha curar, para que Ele venha perdoar. Quando nós fazemos isso, querido, existe algo na palavra que é: para cada dia de desonra, dupla honra. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Amém? Então nós precisamos, e a palavra diz nos evangelhos, que se a casa ela não for habitada, volta ele com mais 7. As dificuldades que foram retiradas voltam com mais 7, são multiplicadas e as dificuldades aumentam. O estado agora é pior do que o anterior. Então não é sobre só limpar a casa, é sobre habitar a casa. Entende? E às vezes
nós estamos perdidos em nós mesmos e preferimos viver uma vida isolada, uma vida mergulhada nos nossos dilemas, nos nossos problemas, nas nossas feridas. Querido, chegou o tempo da igreja parar de dar manutenção em ferida. A ferida precisa ser curada de vez. Chegou o tempo de pararmos de ficar retornando ao mesmo pecado que cometemos. Não! Vamos vencendo. Nós precisamos vencer. E como se vence? Amando a Jesus, sendo amado por Ele. Amém? Então é necessário romper com as barreiras que nos impedem de entrar em um relacionamento profundo com Deus e também com os irmãos e também com a igreja. A nossa vida possui uma série de acontecimentos que geram essas barreiras. O padrão de relacionamento que temos com o nosso pai, com a nossa mãe, acaba sendo a referência que temos. Nós falamos isso ontem. Enquadramos Deus nos padrões terrenos de relacionamento. E por isso não conseguimos ser profundos e nem permitir que Ele toque o nosso interior. Por quê? Porque olhamos para Deus dentro de um padrão terreno. Só que a solução para isso tudo foi enviada por Deus. Amém? A solução, você pode dizer, pastor, mas qual é a solução? A solução é Jesus. Jesus é o acesso à paternidade perfeita de Deus. Jesus é o Filho perfeito que nos leva de novo ao plano original. Eu vou repetir. Jesus é o Filho perfeito que nos leva de novo ao padrão original, a paternidade perfeita de Deus. Então, qual é o modelo que temos que seguir? Jesus. Jesus, vou repetir para que isso fique claro. Jesus é o Filho perfeito que nos leva novamente ao padrão original. Sem Jesus, não existe acesso à paternidade perfeita de Deus. Sem Jesus, não existe acesso. Jesus é aquele que te dá acesso. E esse é o tempo de assumirmos a nossa filiação. Ontem nós falamos sobre ver Deus como Pai. E hoje eu quero falar sobre assumir a filiação, porque Deus está chamando os filhos para um relacionamento profundo. Deus está chamando os filhos para sentarem à mesa e nesse lugar o pão da presença está perpetuamente. O mundo, ele geme, o mundo está clamando. E existe o tempo, essa palavra é futura, mas podemos também trazer e aplicar no presente, que os filhos de Deus precisam se revelar. Amém? E um tempo de pandemia, um tempo de adversidade, um tempo onde tudo contribui para que possamos ficar isolados em nós mesmos, nós precisamos nos revelar como filhos de Deus. Então, é o tempo de assumirmos a nossa filiação. Assuma a tua filiação. Amém? E quando olhamos Mateus capítulo 3, vamos lá. Mateus capítulo 3, verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem muito me agrado. Então, Jesus é apresentado. Este é meu Filho amado. Deus, ele foi profundo na apresentação de Jesus. Qual é o modelo perfeito? Jesus. Deus, ele foi profundo
na apresentação de Jesus. Ele diz: este é o meu filho amado, em quem eu muito me agrado. A característica principal de Jesus é a sua identidade. E Deus mostra isso para o mundo. Isso chegou até eu e você. Deus abre as portas do céu através de Jesus. A voz de Deus ecoou na terra por amor ao Filho e por amor a nós. Deus, ele abre as portas do céu através de Jesus. E Jesus vem abrindo o caminho. Jesus vem trazendo o modelo original. Jesus, ele vem se mostrando como modelo perfeito, como um padrão perfeito de filho. Como falamos, ele é o filho perfeito. Ele vem nos levar de novo ao plano original, e sem ele não há acesso à paternidade perfeita de Deus. Então, a característica principal de Jesus é a sua identidade. Deus, a voz de Deus ecoou na terra. Deus falou, os céus se abriram, ele declarou, ele foi profundo, dizendo que Jesus era seu filho amado, em quem ele se agradava. E Mateus 4, você vai ver, se você estiver com a tua Bíblia aí, você vai ver que Jesus, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então a gente vê no capítulo 3, ele sendo imergido nas águas do batismo, ele tendo a sua identidade confirmada. Mas logo, querido, no Mateus capítulo 4, você vai ver que ele foi conduzido. Então Jesus é tentado. Ele é tentado onde? Onde acabou de ser confirmado. Ele foi tentado naquilo que foi confirmado sobre ele. Entenda bem, quando você recebe uma identidade no mundo do espírito, se prepare para ser tentado. Quando Deus começa a confirmar quem você é, se prepare para ser tentado. Agora é aí que a tua filiação se revela. É aí que você se mostra agora um filho de Deus e não um filho do diabo ou das trevas. É no lugar onde somos tentados é que aquilo que foi confirmado sobre nós irá se revelar. Então, sempre depois da revelação da nossa identidade, nós seremos tentados nela. Nós seremos desafiados nela. Então, pastor, eu tenho recebido a confirmação da minha identidade. Sabe, eu sou filho. Eu tenho estado muito feliz, estou animado para me desenvolver. Isso, o segundo estágio é: se prepare para ser tentado, porque ele vai te tentar na sua identidade. Ele vai te tentar para desafiar o que foi feito. Agora, você foi chamado para resistir e ele irá fugir de você. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus é tentado na identidade que ele recebeu. A filiação de Jesus é testada e tentada. Se prepare para ser testado, se prepare para ser tentado. Você consegue compreender isso? Se tu és mesmo filho, Satanás, ele diz isso. Mova, faça, se joga. Satanás começa a provar o coração de Jesus. Sabe, querido, esses são dias onde corações estão sendo revelados. Você está sendo testado e tentado, onde se revela de quem você é filho. De quem você é filho? Eu pergunto para você nessa tarde, de quem você é filho? Quem confirmou sobre você a paternidade? Se você vive uma vida de mentiras, nesse tempo onde somos testados,
Meu irmão, você vai revelar de quem você é filho. E a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Então nós não somos aqueles que andamos em mentiras. Por mais que vai produzir, querido, por mais que a verdade ela vai produzir um tempo de confronto, a verdade ela é uma característica de Jesus. A verdade, ele é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a verdade. Então nós precisamos, primeiro, andarmos na verdade, porque a verdade nos liberta. Segundo, trazer luz sobre tudo que está em trevas na nossa vida. Traga luz, por mais que vá confrontar. Pastor, não queria mexer nesse entulho. Mexa no entulho. Acenda a luz do quarto. Acenda a luz da casa. Ah, eu não queria abrir a porta das vontades, dos sentimentos, dos desejos, das paixões. Querido, abra a porta e não só abra a porta. Acenda a luz. Vamos limpar isso aí. Vamos trazer verdade. Vamos trazer verdade sobre as situações. Sabe por que você fica condenado o tempo todo, ouvindo uma voz de condenação? Porque muitas vezes você tem acumulado entulhos na tua vida. Ressentimentos, mágoas, falta de perdão. Deixa Jesus invadir tua casa e deixa Jesus te conectar a essa paternidade perfeita. Jesus é o padrão. Deixa que a verdade entre. Vai gerar dor, vai gerar renúncia. Você vai ter que abrir mão de um amigo, você vai ter que abrir mão talvez de um trabalho, você vai ter que abrir mão de uma amizade, de um lugar. Você vai ter que abrir mão porque não tem como entrar nas coisas de Deus sem renúncia. Muitas vezes vão dizer: poxa, mas essa pessoa querida, é melhor um passo atrás do que lá na frente você tombar e cair e não ter mais jeito. É melhor dar um passo atrás do que continuar uma vida muitas vezes conectados a um lugar de trevas. Então, Jesus ele está agora sendo testado, sabe? Nesse lugar de teste, seja verdadeiro. Nesse lugar de teste, seja verdadeiro com você mesmo. Mas Jesus provou, ele mostra a sua identidade. Ele sabia que o filho que ele era não podia se submeter ao relacionamento com uma voz que não fosse a voz do Espírito. Então entenda bem, Satanás propõe um relacionamento com Jesus. Satanás propõe um relacionamento com ele e o oferece algumas coisas. Manda Jesus se mover, manda Jesus fazer, manda Jesus se jogar. Jesus prova a sua identidade. Ele sabia que ele era filho de Deus e ele não podia submeter o relacionamento dele a qualquer voz. Querido, você não pode submeter o teu relacionamento a qualquer voz. Pare! Só o Espírito tem poder sobre os meus ouvidos. Só a voz do Senhor tem poder sobre os meus ouvidos. O Léo colocou: mas para renunciar é preciso admitir. Sim, ser verdadeiro. A Jéssica botou: é hora de arrumar a casa e trazer para dentro tudo que se perdeu. É isso. O Igor disse: são dias de renunciar tudo aquilo que nos deixa distante de Jesus. Sim. Você precisa saber quem você é e você não pode admitir estabelecer relacionamento com Satanás. Com Satanás não tem diálogo. Com Satanás nós vamos através da palavra. Amém? Então, a tua paternidade foi confirmada ontem. E hoje você está ouvindo a voz de Satanás e muitas vezes está cedendo. Não ceda. Não estabeleça relacionamento com Satanás. Resista e ele fugirá.
Amém? Ele vai ser tão medíocre, ele vai ser tão astuto, que ele usa a própria palavra para confrontar você. E se você não discernir em Deus, você se prostra diante dele. Querido, você não pode submeter o teu relacionamento a um diálogo com Satanás. Você não pode submeter o teu relacionamento a qualquer voz. Só uma voz tem poder sobre você, a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. Amém? Você não pode submeter um relacionamento, somente porque está vendo ou ouvindo. Nós não andamos pelo aquilo que vemos. E muitas vezes temos que resistir o que estamos ouvindo. Nós temos que ficar firmado naquele que nos chamou e confirmou a sua paternidade sobre nós. Você consegue compreender isso? Então, querido, Jesus foi tentado a mostrar seu poder, mas ele venceu. Jesus era poderoso, mas naquele momento ele não cede. Satanás, ele desafia Jesus, e assim como ele desafia todos nós todos os dias, e nós queremos muitas vezes sermos poderosos, queremos expor o que sabemos, queremos dizer como vai ser. Jesus, ele não fez nada disso. Jesus, ele tem todo o poder, mas ele não usa do poder para vencer Satanás. Ele usa a sabedoria, ele resiste a Satanás. Querido, Jesus foi tentado a mostrar o poder. O que Satanás queria era que Jesus esbravejasse, gritasse, buscasse a própria justiça naquele momento. Mas Jesus foi sábio, como eu e você precisamos ser sábios. O padrão de filho é Jesus. O padrão perfeito de filho é Jesus. E essa filiação que precisamos adquirir. Amém? Nós precisamos agarrar essa filiação. Uau! Jesus foi desafiado. Escuta bem, anota aí. Se você puder anotar. Jesus foi desafiado na luxúria. Jesus foi desafiado na soberba. E Jesus foi desafiado na riqueza. Mas ele vence como filho verdadeiro. E ali foi revelada a autoridade. Querido, tudo que tu vence gera autoridade na tua vida. Entenda bem. Vamos lá, vamos entender algumas coisas aqui. O Senhor confirma a paternidade sobre você. Você entende a tua filiação. Você é tentado. E nesse lugar de tentação, você como filho verdadeiro, você resiste. E tudo que você resiste e vence, você recebe autoridade sobre. Então, quando Jesus ele vence a luxúria, a soberba, a riqueza, quando ele vence como um verdadeiro filho de Deus, ali foi revelada a autoridade. Então Deus quer, através de mim e você, revelar nossa autoridade. Só que precisamos ser sábios, precisamos ser firmes, precisamos ser aqueles que vão permanecer em um lugar que não vai ir para o embate, não vai reivindicar, mas vai resistir. E ele vai fugir. Nós não vamos submeter o nosso relacionamento a outras vozes. Nós vamos resistir e permanecer filiados ao Pai, filiados ao Abba, que é o nosso Pai. Jesus é o modelo perfeito, sabe? Só que existe em nós uma dificuldade em absorver essa filiação. Sabe, muitas vezes as pessoas dizem: pastor, eu não consigo me ver como filho. Pastor, eu não consigo entrar nesse lugar de filho. Quando comparamos a nossa vida com Jesus, nos perdemos no entendimento, começamos a ser negativos. Querido, nós não somos Jesus. Você pode até dizer agora nessa tarde para mim: pastor, mas tu está usando Jesus. Nós não somos Jesus. Mas Jesus é a plataforma, ele é o modelo. Jesus é o caminho pelo qual passamos por ele. Ele veio para mostrar que é possível. Ele veio como homem,
como carne, para mostrar que eu e você podemos seguir o mesmo caminho. Jesus é aquele que é o primogênito. Ele era unigênito, ele era o único, mas ele se torna primogênito de muitos irmãos. Ele vai à frente, ele é o protótipo, ele é o modelo, ele é uma plataforma, ele é o caminho, a verdade e a vida. Você consegue compreender? Então, quando você olha para Jesus, você precisa ser encorajado, você precisa ser positivo e não negativo, não desencorajado. Ah, mas Jesus é Jesus e nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Nós fomos adotados e agora temos um pai. E nós falamos ontem, e existe um espírito dentro de nós que clama Abba Pai, e nós precisamos permitir que essa filiação a cada dia se torne mais forte dentro de nós. Quanto mais filhos, mais eu resisto. Quanto mais eu resisto, mais eu recebo autoridade. Quanto mais filhos, mais eu resisto. Quanto mais eu resisto, mais eu recebo autoridade. Quanto mais filhos, mais eu resisto. Quanto mais eu resisto, mais eu recebo autoridade. Agora vamos olhar algumas características de Jesus que ele deixa para que nós possamos praticar igual e entrarmos nesse modelo original e desfrutar das mesmas coisas. Jesus amava independente da circunstância, da motivação das pessoas, da resposta das pessoas ao que ele era. O Pai é a referência e a sua voz que o guiava. Deus era a sua direção. Deus era aquele que gerava em Jesus, e Jesus ele dava respostas, ações. Então você precisa entender que Jesus nos ensina que nós devemos amar independente da circunstância, da motivação das pessoas, das respostas das pessoas. Então, querido, muitas vezes pessoas ao nosso redor vão ser usadas para nos testar. E nós devemos amar o Senhor, resistir, independente do que virá a nós, das vozes, das opiniões. Nada pode remover o que está sendo estabelecido dentro de nós. A nossa filiação, ela é para sempre. Você é filho para sempre. Filho não deixa de ser filho. Então não é uma opinião do outro que vai te tirar desse lugar. Não se mova por opiniões, não se mova por vozes, não se mova, por aquilo que o mundo tenta impor sobre você. Resista, ame, independente da circunstância, tá? O Pai é a tua referência. O Abba é aquele que fala e te dá as direções. O Abba é aquele que te amou com amor incondicional. Ele te amou de tal maneira que entregou o seu filho. Ele entregou Jesus como modelo perfeito para nos introduzir nesse lugar de família de Deus. Você consegue entender isso? Então, querido, pega isso com você, independente das circunstâncias. Nada pode alterar a tua filiação. Nada pode alterar quem você é no Senhor. Não, nada pode alterar. A segunda coisa é Jesus tinha vida com Deus. Ele tinha vida com o Pai. E ele entendia que o relacionar era melhor do que o fazer, do que o mostrar. Jesus não precisou mostrar nada para Satanás. Satanás desafia Jesus. Pula. Transforma a pedra em pão. Se prostra. Se tu me adorar, eu vou te dar um reino. Jesus não precisa mostrar nada. Sabe, queridos, a gente não precisa mostrar nada. Não é sobre o que fazemos, é sobre o que somos. E Jesus, ele mostra que ele era filho. E ele não precisava fazer. Ele não precisava provar nada. A gente não precisa provar nada. A gente não precisa entrar nesses desafios que roubam a nossa filiação. Nós não precisamos, ficar ali cedendo às tentações.
Você consegue compreender? Ele tinha intimidade, ele era guiado por essa intimidade. A prioridade dele era a vida com Deus e não o que ele fazia. Nosso amor é baseado no que o outro faz, na expectativa do outro, na correspondência do outro, no interesse. Nós não podemos ser assim. O nosso amor não pode ser baseado no que o outro faz, na expectativa do outro. Nós não podemos ceder a esse lugar de tentação onde fazemos para agradar e saímos do lugar que Deus nos colocou. Então o teu amigo vai te chamar e você vai pegar lá um copo de cerveja porque você quer agradar o outro. Não, querido, agrade a Deus. Você vai começar a conversar, fazer piadas, olhar um vídeo pornográfico, porque o teu amigo é teu amigo. Se ele fosse teu amigo, ele entendia que tu era cristão e ele não ia te mostrar essas coisas. O verdadeiro amigo, ele respeita o espaço do outro. O verdadeiro amigo, ele não vai botar um copo de cachaça na tua frente, porque ele entende que tu é cristão. E se ele é teu amigo, ele vai abrir mão de beber para estar com você. Então, querido, pensa bem comigo. Pare de entrar nesse lugar onde você vai tentar agradar o outro. Quando você tenta agradar o outro, de alguma forma, você é desconfigurado. Você começa a perder a tua identidade. Ramandarabashore cantarabás. Você perde a tua identidade. Quando você tenta agradar, querido, você perde a tua identidade. Seja quem você é no Senhor. Tenha a tua filiação confirmada nesse lugar de teste. Quando você for testado, não dê ouvido a uma voz que manda você fazer. Ah, mas tu é pastor, mostra agora que tu é pastor. Não, eu não tenho que mostrar que eu sou pastor. Eu tenho que permanecer no lugar que Deus me colocou. E muitas vezes eu vou abaixar a cabeça. Muitas vezes eu não vou tentar uma briga, eu não vou entrar em uma discussão. E às vezes nós iremos sair como trouxa, nós iremos sair como bobos, nós iremos sair, mas é melhor sair como bobo do que perder o lugar em Deus. É melhor ser chamado de cafona do que perder o lugar em Deus. É melhor ser zombado pelos amigos do que perder o lugar em Deus. É melhor magoar alguém do que magoar a Deus. Aleluia! Então, querido, se mantenha no mesmo lugar. A tua paternidade está sendo confirmada, tua filiação está sendo confirmada. Tu é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Agora o próximo estágio, ser tentado. Quando você for tentado, resista e ele vai fugir de você. É aí que você vai receber autoridade. Deus está dando autoridade para os filhos que resistem. Deus está dando autoridade para os filhos que resistem. Os filhos que estão resistindo estão recebendo autoridade. Por que, pastor? Nesse tempo Deus está fazendo com uns e não estão fazendo com outros. Não é Deus. Deus, ele quer fazer com todos. Mas a autoridade vem para os filhos que obedecem. A autoridade, ela vem para os filhos que resistem. Deus, ele quer dar autoridade para todos, mas estruturas que ruem, estruturas que caem, estruturas que não abrem a porta da casa, que não deixa Deus tratar, estruturas que não submetem ao lugar de obediência e resistência, que dá ouvido a tantas vozes, essas estruturas não recebem autoridade. Então lá na frente, muitos vão dizer: pastor, por que não aconteceu comigo? Por quê? Porque foi tentado e cedeu. Porque quis mostrar que era o bonzão. Quis mostrar que podia. Querido, o maior vírus que está entre nós é Satanás e o seu pecado. Entenda bem. Talvez você está fugindo do vírus errado. Entendeu? Porque temos que passar álcool em gel, botar máscara, ficar dentro de casa.
nós temos que fazer tudo dentro dos protocolos, obedecer os decretos, mas entendendo que nesse lugar, com todos os cuidados para o coronavírus não nos pegar, Satanás pode nos pegar. Satanás pode nos tentar e nós cedermos por incredulidade, por medo. Você consegue compreender isso? A Bíblia diz que é em vão levantar na madrugada se o Senhor não guardar a casa. Querido, é o Senhor que guarda a casa. É o Senhor que guarda a casa. Agora, o nosso relacionamento precisa estar saudável diante dele. Amém? Nós precisamos, anota bem, uma vez confirmada a nossa filiação, seremos tentados. Uma vez tentados, resistindo, recebemos autoridade. Eu ministro filhos que resistem. Eu ministro que vocês receberão autoridade. Aleluia! Receba, você que está aí do outro lado, você que está aí, receba isso. Você será um filho que vai resistir. Amém? O vizinho vai tentar alterar tua filiação, vai vir brigando. Você não vai brigar com o vizinho, você vai resistir. Sabe? O dinheiro vai tentar ferir tua filiação. Querido, toma cuidado com o dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. Deus, ele compara o dinheiro a um senhor, ele diz mamon, e você não pode servir a dois senhores. Cuidado com o dinheiro. O dinheiro vai testar a tua filiação. Mas você não pode se dobrar ao dinheiro. Eu quero ministrar aqui que você que governa o dinheiro, não o dinheiro te governa. Amém? Então seja filho e permaneça no lugar. Querido, Jesus estava em jejum, ele estava com fome. Entenda bem, Jesus estava com fome. E o que ele queria? Ele queria um pão. Satanás diz: transforma a pedra em pão. Tu tem poder para isso. Agora, como alguém que está com fome, como agora, ouvindo essa voz, alguém que está com fome, resiste e não transforma a pedra em pão? Entenda bem, você pode estar precisando de recurso, você pode estar precisando de dinheiro, mas não vá transformar a pedra em pão não, cara. Resista a esse tempo. Talvez você vai ficar sem dinheiro hoje, mas Deus está provando o teu coração para que o recurso possa chegar semana que vem. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. A tempestade passa. Então Jesus sabia que passando aquele tempo, né, ele poderia comer pão. Jesus saberia. Satanás, ele diz: olha, se tu prostrado me adorar, eu te dou, levou ele ao pináculo do templo, eu te dou os reinos. O Senhor sabia que o reino era dele. Sabia que ele era. Para que ele ia antecipar a herança? Se ele sabia que tudo é do Pai e tudo era dele, para que ele ia antecipar a herança? Satanás é um bobo. Te dou esses reinos, mas tudo é de Jesus. E vai chegar um dia que ele vai vir com o seu cetro e ele vai julgar as nações, ele vai governar as nações. Para que ele vai antecipar? Querido, não antecipa a herança. Não queira queimar etapa. Às vezes Satanás, ele fica dizendo vozes. Tá vendo, ó? Um tá lá no altar, você não tá. Ó, um tá ministrando, você não tá. Querido, não queima etapa, viva o teu ciclo. Não antecipe a herança. O que é teu e ninguém rouba. O que é legítimo, a autoridade é revelada. Entenda bem, resista a esse tempo e a tua autoridade vai ser revelada. E quando a tua autoridade ser revelada, querido, Deus não tem dificuldade de te colocar no lugar que é para ser teu. Agora ele quer que você seja curado, ele quer que os entulhos saiam, ele quer que você resista, ele quer que você agarre esse lugar de filiação e fique firme. Firme. Amém?
Então, querido, vence esse lugar onde você é desafiado todos os dias. Vence esse lugar onde você fica cedendo. Sabe, eu quero dizer algo para você. Jesus não fazia nada por obrigação, por ritual, para receber uma promoção. Jesus não fazia nada ligado à necessidade. Nós não nos movemos por necessidade. Nós nos movemos por propósito. Amém? Mas inconscientemente nós agimos assim. Mas a realidade é que o Senhor está trazendo maturidade aos filhos. Então você não vai ceder, não ceda. Existe uma canção antiga da Rose Nascimento que diz: não ceda, confia. Então, se a tua paternidade ela foi confirmada, se a tua filiação foi agarrada, saiba que todo o processo de testes, de tentação, enfim, de provações, tudo que estiver relacionado à tua aprovação, resista a isso. Cumpra os processos. Que entenda bem, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Quem conduziu? O Espírito. Às vezes o Senhor proporciona o lugar dos testes. Às vezes o Senhor, Ele nos promove a um lugar de liberdade, onde iremos nos deparar com aquilo que nos desafia. E o que nos desafia é o que nos faz crescer. Você consegue entender isso? Então, no ambiente de liberdade, Deus não te prende dentro de uma caixinha. Pelo contrário, Ele te conduz livremente. E Ele pode te conduzir para ser tentado. Só que nesse lugar, que você resista. E as vozes vão fugir de você. Satanás vai fugir de você. Eu ministro isso. Eu ministro isso nessa tarde. Nós estamos aí chegando ao final. Passou rápido demais. Mas eu tenho certeza que o Senhor falou com você. Jesus é o Filho perfeito. Ele é a solução enviada por Deus. Pastor, como eu vou vencer as barreiras? Como eu vou ser curado? Como os entulhos vão ser tirados? Jesus é a solução enviada por Deus. Jesus é o Filho perfeito. Siga o caminho do Filho perfeito. Siga para que você alcance o padrão original. Sem Jesus não existe acesso à paternidade perfeita de Deus. Você recebe essa palavra? Sem Jesus não existe acesso à paternidade perfeita de Deus. E os processos que Jesus viveu foi para te mostrar que é possível viver, é possível resistir, é possível receber autoridade. E a igreja desses dias é uma igreja que precisa ter autoridade. Por resistirmos a esses processos, não recebemos autoridade. Ficamos rasos, frios. Ficamos como pessoas perdidas, às vezes até dentro do templo. Mas quando entramos nesse lugar, eu agarro a minha filiação. Eu sou um filho amado em quem Deus tem prazer. Eu sou um filho amado em quem Deus tem o prazer. Quando eu vou para os processos e eu não estabeleço vínculo com vozes que não é o Espírito Santo. Eu não vou estabelecer, eu não vou me submeter a relacionamentos que não seja com o Pai. É o Pai que me direciona, é o Pai que me coordena. Então eu resisto a essas vozes, às propostas. Eu posso até estar aflito, eu posso estar com fome, eu posso olhar para a minha vida financeira e não estar como me agrada, mas eu não vou negociar os valores, eu não vou negociar minha filiação, não vou negociar meu relacionamento com Deus, eu vou resistir. E esse tempo vai passar. E quando eu resisto, eu recebo autoridade sobre. Então quando você resistiu às drogas, você recebeu autoridade sobre ela. Quando você resistiu às bebidas, você recebeu autoridade sobre ela. Quando você resistiu à imoralidade, você recebeu autoridade sobre a imoralidade. Quando você resistiu à ofensa, você recebeu autoridade sobre a ofensa.
Quando você resistiu à mentira, você recebeu autoridade sobre a mentira. E quanto mais nós resistimos, mais autoridade recebemos. Amém? E a igreja que ele procura são filhos com autoridade. Filhos com autoridade. Receba essa palavra. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Senhor, sela essa palavra nessa tarde. Sela essa palavra nos nossos corações e nas nossas mentes. Que os teus filhos venham, Senhor, agarrar as suas filiações, olhando para o modelo perfeito que é Jesus. Jesus agarrou a sua filiação, resistiu ao diabo e recebeu autoridade. Começou a desenvolver o evangelho do reino por onde andava, percorria cidades e aldeias, pregando, manifestando o evangelho do reino, curando os enfermos, libertando os endemoniados, Senhor, e liberando a palavra das boas novas. Pai, que esse seja o nosso caminho, o caminho do agarrar a filiação, o caminho de resistir e receber autoridade e começar, Senhor, a desenvolver o teu evangelho por onde estamos, por onde passamos. Senhor, nada rouba a nossa filiação. Nós somos teus, somos bons. Pelo contrário, nós iremos muitas vezes sair humilhados. Nós iremos muitas vezes abaixar a cabeça. Mas, Senhor, nesse lugar onde estamos humilhados e abaixando a cabeça, nós estamos recebendo autoridade. Nós estamos recebendo autoridade no teu reino. E eu ministro, Senhor, filhos com autoridade, filhos que estão, Senhor, recebendo autoridade porque estão vencendo os processos, não estão submetendo a um relacionamento ouvindo as vozes de Satanás, pelo contrário, estão resistindo e nesse lugar de resistência estão recebendo autoridade. Eu ministro sobre esses que estão aqui, eu ministro sobre a igreja Luzeiros, eu ministro sobre a igreja de Cristo. Senhor, filhos que resistem são filhos com autoridade. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus abençoe. Amém. O Léo colocou aqui: não podemos esquecer que passamos pelos testes, mas que possamos estar preparados para a prova, e é na prova que devemos resistir. Aleluia. Minha mãe disse amém, glória a Deus. Irmã Geli, obrigada, Pai, pelos seus cuidados. Amém. Queridos, todos vocês que participaram aqui, vocês são sempre bem-vindos. Amanhã nós estaremos aqui novamente ao meio-dia, tá? Nós nos encontraremos e existe uma porção para amanhã. Deus tem nos dado um pão a cada dia e isso tem nos nutrido, e é nesse lugar de nutrição que nós avançamos. Amém? Amém? Filhos com a sua filiação confirmada, resistindo a Satanás, recebendo autoridade no reino de Deus. Deus te abençoe. Fico com essa palavra. Uma ótima sexta-feira para você.